Deixa eu contar uma outra história sobre essa questão de responsabilidades, né? Certa vez eu fiz um projeto de uma residência de alto padrão e eu vinha passando na região, decidi parar para ver como é que estava indo a obra, fazer uma visita, não era uma visita técnica, era uma visita mesmo, né? E aí paro, quando eu vou entrando na obra, eu vejo o pessoal produzindo concreto na obra, a Ilana, e era concreto com muita água, né? E você sabe que quanto maior a quantidade de água, menor tende a ser a resistência do concreto. E o pessoal de obra, eles gostam de colocar muita água porque termina se tornando mais fácil de manusear o concreto e tudo mais. E aí quando eu vi aquela situação, eu, poxa, isso vai dar problema. E aí eu saio da obra e vejo lá a placa. Quando eu vejo a placa, tinha lá o nome do engenheiro executor com o telefone dele. E aí eu pego e ligo para ele. Fulano, tudo bem? Olha, eu estou passando aqui em uma obra que eu fiz o projeto de estruturas e estou te ligando para comunicar o seguinte. Olha, o pessoal está usando muita água nesse concreto. Você está fazendo um controle tecnológico, você está... Sabe o que ele me perguntou, Ilana? Paulo, essa obra fica onde? Eu disse, olha, é na obra tal, na rua tal. Talvez ele tivesse com muitas obras, né? Aí ele disse, não estou lembrado dessa obra. Mas faça o seguinte, você não está aí na obra? Me ajude. Vá lá e fale com o pessoal para não colocar tanta água. E eu disse, não, amigo, você me desculpe, eu não vou entrar nessa porque eu fiz o projeto de estruturas, eu especifiquei que características do concreto eu preciso, a resistência está exposta no projeto. Você, quanto executor, é que tem que se responsabilizar por isso, né? Eu ainda estou fazendo aqui o favor de te avisar, né? Resultado, eu percebi que ele não sabia realmente que obra era aquela, né? Alguém que, infelizmente, assina ARTs de execução e que pode realmente entrar num problema, né? Como a gente vê, em vez em quando, isso acontecer. Infelizmente, a gente só vê a notícia quando o problema realmente toma proporções mais radicais. Lamentáveis. Mas fica aí, você arquiteto, você engenheiro e você que está construindo, principalmente, não queira economizar onde não se pode. E professor, vamos subir um pouquinho, a gente está aqui na fundação, foi para a questão de responsabilidade. Eu queria falar agora um pouquinho sobre laje. Às vezes eu costumo muito ouvir do meu cliente assim, vou fazer mais um pavimento. Olha a grossura dessa laje, minha filha. Aqui dá para construir três pavimentos para cima. No olho, a questão de espessura da laje, quanto mais grossa, melhor. Isso tem alguma procedência, faz algum sentido? Ou espessura não é um único fator segurança? Ótimo. Ao final da tua pergunta você colocou, espessura não é o único fator. Que é um fator, tá? Quanto maior a espessura da laje, maior a rigidez da laje. A gente tem ali, quando a gente fala de rigidez, a gente tem dois componentes. Tem um componente geométrico e tem um componente mecânico. Né? Então, rigidez é o produto, em geral, do modo de elasticidade pelo momento de inércia. Quando eu aumento a espessura da laje, eu estou alterando uma propriedade geométrica. Ao aumentar a espessura, eu aumento a inércia e aumento a rigidez. Isso é ótimo, é assim que acontece quando a gente quer vencer grandes vãos. Aumenta só em volume de concreto ou aumenta em tudo? Não, aí vai depender do tipo de laje que você está trabalhando. Tá. Se for uma laje maciça, eu vou aumentar a espessura da laje e vou aumentar o volume de concreto, perfeito? Agora, se eu estiver trabalhando com uma laje nervurada, eu posso aumentar a altura da laje sem aumentar tanto o consumo de concreto. Por quê? Porque para mim, enquanto projetista, o importante é ter uma maior rigidez, e aí ela é refletida através da maior altura, e eu tenho que ter uma distância entre a capa de compressão, e aí eu estou falando do momento positivo, eu tenho que ter uma maior distância entre a capa de compressão e as armaduras que estão posicionadas na parte de baixo da laje, que vão combater os esforços de tração. Então, no caso da laje nervurada, qual é a grande vantagem? Eu consigo deixar as armaduras lá embaixo, nas nervuras, a capa distanciada, e entre a capa e o fundo da nervura, eu tenho ali as cubetas plásticas, que depois são removidas, diminuindo o volume de concreto. Então, essa tua intervenção agora na resposta foi muito importante, porque a gente termina explicando o porquê de adotar lajes nervuradas
quando eu tenho grandes vãos. Tenho grandes vãos, eu precisaria de uma laje mais espessa, né? Mais grossa. Para não consumir tanto material, eu consigo ter todos os benefícios de uma laje mais grossa, mas reduzindo o volume de concreto e o peso próprio quando eu uso cubetas plásticas removíveis. Tá? Então a espessura é sim um ponto a ser observado. Agora, não é o único. Por quê? Depende do carregamento que eu estou aplicando na laje, né? Às vezes eu tenho uma laje com uma boa espessura para um grande vão, mas a carga é uma carga não usual. Então pode ser que mesmo com essa espessura eu vá ter problemas na minha laje caso eu não dimensione para aquele carregamento. Outra situação, será se o concreto que foi utilizado na produção dessa laje realmente atingiu as propriedades que eu preciso? Então, lembra que eu falei que rigidez é o produto de uma propriedade geométrica ou uma propriedade mecânica. Eu estou garantindo a propriedade geométrica, mas e a propriedade mecânica? Né? Quais são as propriedades do concreto que foram realmente atingidas, foram alcançadas? A resistência está de acordo com o que foi projetado? O modo de elasticidade está de acordo com o que foi projetado? Se não, o fato de ter uma espessura maior não vai garantir o bom funcionamento. E eu vejo muito assim, é muito convencional, eu tenho muitos projetos em Campos Sales, então lá praticamente a gente utiliza a laje treliçada. Se eu pensar uma laje treliçada, só que ela é grossa, numa edificação, por exemplo, que é uma residência duplex, esse volume a mais que eu coloco como capa de concreto, então ela pode ser um problema para a minha própria laje? Não, se você tiver considerado isso no teu projeto. Tá. Agora, vou te dar uma dica. Ao invés de aumentar o volume do carpeamento, você pode continuar trabalhando com a laje treliçada, mas ao invés de trabalhar com uma TR8, uma treliçada de 8 centímetros, você pode trabalhar com uma TR12, uma TR16, uma TR20 e por aí vai. Então, eu vou aumentar a espessura da minha laje, mas aumentando a altura da treliça e aumentando a altura do meu material de enchimento, do meu bloco de enchimento. Entendi. Seja um bloco cerâmico, seja um bloco em EPS. Tá? Agora você pode dizer assim, peraí, Paulo, mas em algumas cidades eu não encontro treliça de 12 centímetros, de 16 centímetros. Você pode encomendar, né? Você pode chegar aí nas lojas que comercializam treliças e comprar. Você pode comprar os blocos de EPS na altura que você quiser. E se não houver jeito, realmente, Ailana, aí vai ter que aumentar a espessura da capa, sabendo que não é a solução mais adequada. Entendi. E eu sei que eu vou Ficou claro, André? Ficou. André tá entendendo, o que importa é todo mundo entender. De vez em quando eu vejo ele fazendo assim, ó. É uma aula. Quando ele já tá pegando todas as dicas quando ele for construir, não vai querer mais nem contratar a gente. Ei, mas eu vou fazer um corte aqui. Agora o meu TDAH atacou, que eu ia te fazer uma pergunta. Era sobre as lajes? Ah, não. Eu não sei se vale a pena fazer pergunta, mas aí é uma dúvida pessoal. Por exemplo, às vezes eu tô fazendo uma casa que vai ser laje treliçada. Só que essa laje, na varanda, eu quero que ela aparente de concreto maior. Não sei se isso foi da minha cabeça, se foi o cliente que me perguntou e eu não soube responder, ou se eu vi em algum lugar. Nessa massa que eu quero engrossar, eu posso usar bolinha de isopor? Olha, é comum? É assim, olha só. Você tem a laje já pronta e você está querendo aumentar engrossar a espessura para cima. Para cima. Tá. Para fazer... Então, na verdade, você não está aumentando a laje. Você está aumentando a seção. Tipo aquela casa que tu fez que o cliente achou massa. E eu achei massa a proporção, porque ficou 25, não foi? 20. Acho que era 20. Mas quando fica fininha, eu sei que funciona, eu sei que a resistência é ok, mas a sensação é tipo aquelas lajes que a gente vê, só um pilarzinho. Às vezes eu engrosso de propósito para a sensação visual não ser de que aquilo vai dar problema. Eu sei que não vai dar, o calculista sabe, mas às vezes assim, não, vou aumentar isso aqui para dar uma sensação melhor. Tem horas que vocês arquitetos querem levar um sentimento de esbeltez para algumas peças e tem horas que isso não é bem-vindo, né? Exato. Tem horas que vocês querem algo mais robusto. Então, por mais que do ponto de vista estrutural atenda uma menor seção, não atende do ponto de vista estético. Porque causa sensações de que eu vou passar por aqui porque eu não confio. Olha só, vê se eu estou entendendo. Você já tem a laje. Eu já tenho a laje. Com uma certa espessura. Tá lá em obra. Tá. Você quer aumentar a espessura dela para cima? Para cima do que vai ficar visível. Então você não está alterando o capeamento. Você está
sobrepondo uma regularização, coisa desse tipo, talvez? Pronto. Foi justamente por isso, porque na obra em específico, aqui eu vou dizer que a laje estava com 10. Lá do outro lado, no mesmo vão na sala, estava 4 centímetros de diferença. Aí, rapaz, vai ter que encher. Aí eu peguei e disse pro cliente, eu não sei se o peso disso aqui vai dar certo, é melhor chamar fulaninho que é engenheiro. Você quer aumentar o nível sobre a laje. Isso. Quer aumentar a regularização ou para nivelar com outros ambientes ou para aumentar uma espessura externa para gerar um melhor volume, uma volumetria, coisa desse tipo. Isso. Pronto. Primeiro, o ideal é que isso fosse previsto no projeto, né? Porque sendo previsto no projeto, eu já sei que naquela minha laje eu vou ter uma carga adicional além do piso, uma carga de enchimento. E a nível de projeto, a gente já deve combinar qual será esse enchimento. Sim. Porque dependendo do peso específico do enchimento, eu vou precisar de uma maior capacidade resistente da minha laje. Quanto mais leve, melhor. Aí entra a tua pergunta da esfera de isopor, né? Que pode ser usada, nesse caso pode. Tá? Você consegue criar ali uma argamassa mais leve com a inserção de esfera de isopor na produção da argamassa. Isso tem um custo, nem todo mundo está disposto a fazer isso. Ah, eu pensei que ia ficar mais barato, porque não, mas a esfera não é barata. Não. Agora, existem outras alternativas. Você pode usar uma placa de EPS de alta densidade. Você passa uma placa de EPS e sobre a placa você vai fazer ali um capeamento, dependendo da carga, da situação, com uma malha de aço no capeamento, coisa do tipo. Mas é possível, sim, usar o isopor, o EPS, seja com esfera, seja com placa, para reduzir o peso dos enchimentos. Não é isso? Isso. Perfeito, pode. Show de bola, professor. Vamos lá. Como eu lhe falei, tem algumas perguntas que eu realmente estou trazendo de dúvidas e tem outras que eu já passei, a dúvida já foi tirada, mas eu estou trazendo porque é a dúvida de muita gente. O cliente, no decorrer da obra, por exemplo, me contratou para eu fazer o ponto comercial embaixo e ponto comercial em cima de lojas para alugar. De repente ele decide que os pontos de cima não vão ser mais lojas para alugar, vai ser uma academia. E aí a academia tem alguns equipamentos, tem algumas atividades que geram mais esforços. Isso na cidade já aconteceu um probleminha parecido. Lhe pergunto, essa mudança de uso e até de layout, às vezes o cliente diz assim, não quero mais essa parede aqui, eu quero essa parede aqui. A gente consegue ajustar isso e alterar sem comprometer a estrutura? Como a gente deve proceder? Existe um uso inicial e seja por mudança de uso, por mudança de layout, o que for, qual é o passo correto? Essa informação, eu estou considerando aqui um projeto novo. Projeto novo, tá? Projeto novo. Depois a gente pode até falar quando não existe nem projeto. Mas um projeto novo. Há uma mudança de layout, há uma mudança de uso. Olha o celular respondendo. Maior. Vou até tirar daqui, senão vão dizer que eu estou colando, né? Pescando. Então, houve uma mudança de layout, houve uma mudança de uso. Isso precisa ser informado ao projetista. O projetista vai recalcular a estrutura com essa nova informação e provavelmente em alguns pontos críticos, alguma intervenção será necessária. Na laje, pode ser que seja necessário diminuir os vãos e para isso a gente pode usar um perfil metálico. Mas o perfil metálico vai estar apoiado onde? Existe um pilar em que eu possa fixar o meu perfil metálico? Se não, vou fixar numa viga. E o aumento de carga chega a influenciar na fundação ou não? Essas respostas só vão vir após uma simulação da nova configuração. E cada caso é um caso. Entendi. Perfeito? Perfeito. Agora, não existe projeto. O que é que a gente faz? A gente fica impedido de mudar o uso? Não. Só que aí os passos são mais complicados. Você que quer fazer suas coisas sem projeto, preste atenção nisso aqui. Os passos são mais complicados. Então, tudo vai começar de quê? De uma inspeção para um levantamento geométrico. Eu preciso saber onde é que eu tenho pilar, onde é que eu tenho viga, onde é que eu tenho fundação, que tipo de fundação eu tenho, que tipo de laje, as dimensões, o aço que foi utilizado, a resistência do concreto. E aí, poxa, dá para saber a resistência do concreto depois da obra pronta? Pode sim. Existem ensaios investigativos não destrutivos, como ensaio de esclerometria, ensaios destrutivos, em que a gente vai lá na estrutura, extrai uma amostra,
leva para laboratório. Então, eu tenho que chegar naquela condição, Ailana, de ter o domínio daquela estrutura, mesmo sem ter sido feito o projeto. A ponto de eu conseguir modelar aquela estrutura com todos os pilares, vigas, lajes, com as espessuras corretas, com a quantidade de aço que foi utilizada. Dá para saber a quantidade de aço dentro do concreto? É isso que eu ia perguntar. Dá. Tem algum aparelhozinho de raio-x? Tem. A gente pode usar scanner, pacômetro, ultrassom, tá? E dependendo do caso, se você não tiver acesso a esses equipamentos, você pode fazer sim uma inspeção, tá? Quebra ali parte da estrutura, nos pontos críticos em que a modelagem aponta a necessidade e levantar que barras de aço eu tenho ali, quantidade, diâmetro. Por quê? Uma vez eu conhecendo tudo isso, eu vou simular a minha estrutura. Então eu vou jogar o novo carregamento naquela estrutura, considerando todas as propriedades geométricas e mecânicas que eu levantei. Aí sim eu vou ver onde é necessário reforçar ou não e o que fazer. Não é simplesmente chegar lá e bater o olho, faz o seguinte, aumenta a espessura dessa viga, aumenta aquele pilar. Eu não sei qual das peças serão mais exigidas. E não sei qual é a capacidade dela naquele momento. Eu não tenho nem projeto. Então, cuidado com aquilo que você quer ouvir e que a pessoa que você quer contratar vai lhe dizer. Porque dizer é fácil, mas assumir a responsabilidade por aquilo ali realmente é um negócio mais delicado. E digo mais, se está complicado, compara a engenharia, a construção civil com a medicina. Você vai se submeter a uma cirurgia sem nenhum exame. Então, uma obra que geralmente é um investimento, que você quer ter um retorno, que você quer ter sua moradia, que você vai investir dinheiro, você vai economizar na segurança, no essencial. Existem situações que são bem comuns. Nessa ideia de construir com um construtor, com um mestre de obras, que já faz isso há muitos anos, né? Realmente algumas decisões deles não vão levar a um colapso da estrutura, não é isso. Né? Às vezes quando a gente passa uma recomendação em obra, a gente percebe ali um certo ceticismo, como quem diz o seguinte, olha, eu sempre fiz isso e isso nunca caiu. Gente, a gente não projeta, não é só para não cair, não. A gente projeta para não cair, para funcionar adequadamente, para ter durabilidade, para que você tenha manutenções que são necessárias, mas com uma frequência menor. Aquele tipo de manutenção que toda edificação requer, como todo veículo requer, e não aquela manutenção corretiva, né? Isso não é para acontecer. A manutenção corretiva ela é muito mais cara. Ela gera vários transtornos. Às vezes o proprietário precisa sair do imóvel, né, alugar um outro imóvel. Então, assim, quando a gente passa essas recomendações, não é porque a gente está insinuando que a laje vai cair. Vou dar um exemplo. Essa questão de retirada de escoramentos é algo que a gente bate na tecla. Olha só. Já era uma pergunta que eu ia fazer, professor. Pois é, olha só. O pessoal faz ali a concretagem da laje, eles querem reutilizar as escoras, né? Então quanto antes eles removem, eles já conseguem usar aquela escora em outros pontos, já conseguem adiantar alvenarias, então é algo que o pessoal de obra realmente deseja, retirar o mais rápido possível. Um concreto feito aí com cimento CP2, por exemplo, seja ele F, Z ou E, CP2, dependendo ali do seu fator água-cimento, com 7 dias, esse concreto já atingiu mais de 50% da sua resistência, comparada à resistência que terá aos 28 dias, tá? Então, se eu faço um concreto de 25 MPa, com 7 dias, ele já é para ter uns 15 MPa de resistência, com 7 dias. E a laje não vai estar plenamente carregada. Então, poxa, é lógico que se eu retirar esses escoramentos, principalmente em obras de pequenos vãos, como é esse tipo de obra que normalmente você não tem uma presença constante de um corpo técnico de engenheiros, essa laje não vai cair, tá? Não vai cair. Agora, existe um fator de durabilidade, de uso, que é a questão dos deslocamentos que a estrutura sofre. A deformação que a laje sofre, ela tem duas parcelas. Ela tem uma parcela de deformação imediata, que é aquela que é no momento que eu retiro as escoras, que a peça fica submetida a um certo carregamento, nesse caso, seu próprio peso, ela já vai sofrer ali uma deformação.
Mas com o tempo, a peça continua deformando. A gente chama essa parcela de deformação com o tempo de deformação lenta ou deformação diferida. Então, olha só, um dos fatores que interfere na deformação lenta é o tempo de essa escora foi tirada. Retirada de escoramento. Tá? Então, quando a gente diz, olha, não retira agora, não é momento ainda. Não é porque ela vai cair. É porque se eu esperar um pouco mais, a parcela da deformação lenta será menor. E foi assim que eu fiz a consideração no meu projeto. Então, sabe aquela porta que daqui a 3 anos está emperrando? Sim. Né? Em cima da porta tem uma viga. Né? Poxa, problema na porta pode ser aquela escora que foi tirada antes do tempo, gerando uma parcela de deformação lenta maior do que o previsto. Aí a porta emperra, a esquadria já também não desliza mais, você pode ter um problema no forro, você pode ter um problema na cerâmica. Né? E ninguém, Ailane, infelizmente, vai fazer relação dessas manifestações patológicas com o escoramento que foi tirado antes do tempo. É uma das últimas coisas que a gente vai pensar e que pode não vão pensar, não vão. Daí o mestre de obras dizer o seguinte, eu faço isso há 30 anos, 20 anos e nunca deu problema. O problema foi do marceneiro. Não deu problema, porque realmente ela não cai. E quando a manifestação aparece, ninguém faz a relação disso com a retirada do escoramento, até porque ninguém sabe do que a gente está conversando aqui. Perfeito. Agora sabe. Agora sabe, não sabia. Não sabia. Um parêntese aqui, colegas. Agora que eu estou na 4ª pergunta. Vou para a 5ª. Vamos lá. Isso é uma sexta-feira. Sexta-feira. Quase 5 da tarde. Vamos ficar aqui até às 11 da noite. Valorize o nosso conteúdo, por isso curta, comente, porque a gente está aqui numa sexta-feira, quase à noite, trazendo informações valiosas para você. Professor, vamos para continuar, na verdade, em questões práticas do dia a dia. Sou arquiteta, recebi o projeto estrutural ali da pré-forma e eu vi que tem uma viga muito grande. Aquele dente ali está aparecendo justamente no lugar que eu não queria que aparecesse, porque eu vou botar meu ar-condicionado e na altura vai dar choque. O que eu consigo fazer? Eu posso eu mesmo deslocar, eu tenho que consultar o calculista, é o engenheiro de obra que vai fazer esse ajuste, o mestre de obra mudou e eu cheguei, meu Deus, como é o procedimento correto, visto que às vezes acontece com viga, às vezes acontece muito com pilar. A seção do pilar está maior do que a seção da parede, isso em prédio, em apartamentos são comuns. Em casa, às vezes a pessoa fica assim, mas eu não quero ver aquela ponta. É possível ajustes nesse sentido? São possíveis, mas olha só. Ao receber essa pré-forma, tu vai fazer a tua compatibilização, e aí a gente está falando de receber pré-forma ou receber o IFC. Né? Para quem trabalha no mundo BIM, o IFC. Para quem já trabalha no ambiente BIM, para quem não trabalha ainda, está na hora, já passou do tempo, na verdade. Então, o projetista enviou ali uma pré-forma, ou enviou o estudo de projeto estrutural em IFC para compatibilização com arquitetura e demais disciplinas. E aí, Ailana, você viu aquela viga que tem uma altura superior àquela que você precisa para a tua composição arquitetônica. Exato. Perfeito. Você tem que entrar em contato com o projetista, né? E deixar tudo isso bem amarrado, bem claro, quais são tuas necessidades. De repente vocês estão trabalhando ali num ambiente colaborativo, num Trimble, por exemplo, você já marca ali para toda a equipe ficar formalizada, né? E aí, poxa, o que é que pode ser feito? O arquiteto pode até às vezes sugerir, olha, tu tem uma viga aí 20 de base por 80 de altura. E se você fizer uma viga faixa, uma viga chata, como algumas pessoas chamam, né? Professor, explica rapidinho o que é uma viga faixa, pronto, o que é? É aquela viga que tem uma base maior do que a altura, tá? Então, de repente, o arquiteto pode propor, você está com uma viga 20 de base e 80 de altura, e se a gente rotacionar em 90 graus, ficar com 80 de base e 20 de altura, dá certo? Resposta, não. Não vai funcionar. E aí alguém pode perguntar, mas professor, não é a mesma área, 20 por 80? A área está preservada, o momento de inércia não. Tá? Então, momento de inércia de seção retangular, para o pessoal que já fez mecânica, resistência e tudo mais.
Seção retangular, o momento de inércia é a base, que multiplica a altura ao cubo sobre 12. Então, no momento que eu pego uma viga que tem 80 de altura, eu estou elevando 80 ao cubo, aumentando muito o meu momento de inércia. Sim. Quando eu aumento o meu momento de inércia, eu diminuo a minha deformação. É inversamente proporcional. Se eu rotaciono a minha viga, embora eu vá ficar com a mesma área, quem vai ao cubo agora é a dimensão de 20 centímetros. Quem ia era 80. Agora 20. O momento de inércia vai fazer o quê? Vai cair muito. No momento que o momento de inércia cai, a deformação aumenta. Então, na prática, essa viga vai selar. Ela vai selar. Né? Então, por isso que a gente não pode só girar. E aí você pode dizer, Paulo, e aí? O que é que eu faço? Existem outras alternativas? Sim. Vamos pensar no seguinte. Eu posso colocar mais vigas naquele vão. Né? Porque se aquela viga está com 80 centímetros, é porque eu tenho uma área de influência grande naquela viga. Se eu coloco mais vigas naquele ambiente, eu reduzo a carga que vai para cada uma delas, diminuindo assim a deformação, podendo trabalhar com uma viga menor. Paulo, não atende ainda. Eu quero menor do que isso. Dá para fazer? Dá. Vamos pensar em trabalhar com outros sistemas. Vamos trabalhar com um sistema metálico, com concreto protendido. Tá? Eu estou lá com uma viga de 80. Se eu for trabalhar com concreto protendido, fazendo um cálculo aqui, uma estimativa bem simples, eu vou reduzir pela metade essa altura. Só o sistema já me resolveria enquanto arquiteta, né? Só que aí eu não vou trabalhar mais com concreto armado. Vou trabalhar com concreto protendido. Ah, mas não tenho concreto protendido na minha região, é complicado. Pensa numa armadura, pensa numa viga metálica. A gente pode até conversar a respeito da possibilidade de aumentar um pouco esse pé direito. E aí vai. Mas o importante é que todas essas discussões sejam feitas em etapas de projeto.